Alvíceras, Êxodo, frente e verso. Hoje, o Deus que age em julgamento. Deus é um Deus que age, já vimos isso no último vídeo, para salvar. Mas sua atividade não se limita à salvação. Ele é também um Deus capaz de se irar, mesmo com os seus próprios servos, como nos dá Êxodo 4,14, e diz-se irar apenas como mais um antropopatismo, já vimos isto, pois Deus é impassível e imutável. Ele age para salvar, mas necessariamente alguém que age como Deus para salvar vai salvar a uns e não vai salvar a outros. Porque veja, salvar de quem? Ou do que? No caso, seria do mal que age no mundo. Porém, o mal que age no mundo age através das próprias pessoas que nele vivem. Portanto, Deus, quando for agir para salvar, precisará salvar das pessoas que agem fazendo o mal às pessoas que agem fazendo o bem. Ou seja, algumas pessoas não serão salvas. No contexto do Pentateuco, aqueles que não serão salvos são os Goim, ou seja, em hebraico, as nações, ou seja, o que nós no Novo Testamento vamos chamar de ímpios, ou gentios, no Antigo Testamento também de ímpios. Então, Deus não vai agir para salvá-los, aos ímpios. E então, ele vai agir para fazer o que com eles? Para julgá-los. E aí que entra o texto de hoje, o Deus que age em julgamento. Só que, claro, uma vez que Deus dá uma lei através de Moisés e espera, obviamente, que o seu povo siga, obedeça a essa lei, aqueles que não obedecerem, porventura, também serão julgados. Julgar aqui no sentido de condenar. O Deus que age para condenar. É o mesmo Deus que age para salvar. Este é um aspecto importante de toda a teologia, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. No Novo Testamento você tem, por exemplo, João 3,36. Certamente que se trata de um antropomorfismo, mas um antropomorfismo que corresponde a uma realidade tão grandiosa quanto a da graça de Deus. Esse antropomorfismo representa a imutável atitude divina de julgar o pecado e, portanto, o pecador, caso não se arrependa. E isso está constante no Pentateuco. Caracteristicamente, o Velho Testamento não se refere a atitudes, mas a atos. A ira de Deus é demonstrada nos julgamentos que ele envia sobre os que o odeiam, conforme nos dá Êxodo 25. Assim como ele demonstra seu amor leal àqueles que o amam, conforme nos dá Êxodo 20, versículo 6. Quando a ira divina se acendeu contra seu próprio povo, ele teria consumido até mesmo a Israel, conforme nos dá Êxodo 32, versículo 10. A execução dos israelitas rebeldes pelos levitas, depois da confecção do bezerro de ouro, lá em 32, 28, e a praga que se seguiu, lá em 32, 35, foram manifestações visíveis da ira de Deus contra seu próprio povo. As pragas do Egito e a destruição do exército no Mar Vermelho foram sinais de sua ira contra seus inimigos. Este fato é mais uma vez típico da fé israelita, visto como interpretação de acontecimentos históricos. A execução e a praga aconteceram e a apostasia contra Deus já acontecera antes. Isso era incontestável. Para interpretar esses acontecimentos, Israel
simplesmente aplicava à catástrofe o mesmo padrão que aplicava ao triunfo. Se um era a salvação divina, o outro era o castigo divino. O princípio deve ser válido tanto para um quanto para o outro. Ambos são aspectos do juízo de Deus, a atividade divina que traz salvação aos oprimidos e castigo ao opressor, conforme Lucas 1:52. Assim, enquanto Israel atravessa o Mar Vermelho em segurança, as carruagens de guerra de Faraó são destruídas pelas águas, lá em 14, 28 e 29. Assim como em toda a sua história subsequente, Israel interpretará cada vitória em termos da atividade redentora de Deus. Da mesma forma, interpretará todas as suas calamidades em termos da ira de Deus. Foi o tal do enoteísmo, ou seja, a crença num Deus que não é o único, né? Mas que ele é o melhor dos deuses, o mais forte, e que dele advém tanto as coisas boas como as coisas ruins. O mal e o bem procedem desse Deus. Foi este sistema de interpretação a única razão por que Israel pôde aceitar a sua história subsequente sem perder a fé em Deus. Afinal, só se perde totalmente a fé em um Deus que é entendido como sendo apenas o promovedor de feitos que nos são agradáveis. A calamidade não era algo sem sentido, ela possuía seu lugar no propósito divino para Israel, mesmo que fosse o propósito de disciplinar o povo escolhido. A ira de Deus, no entanto, nunca é arbitrária, como a ira de Baal podia ser. Pode-se afirmar com certeza o que o deixará irado, bem como podemos determinar o que o agradará. E à medida que a história da revelação avança, essas áreas se tornavam mais e mais claras. Normalmente, é a oposição obstinada a ele que provoca sua ira no castigo de seus inimigos, conforme nos dá 14:4, ao passo que a infidelidade a ele é o que provoca sua ira no caso de seus próprios servos, conforme nos dá 32, do 7 ao 10. Então, os inimigos vão irritar a Deus quando, provocando sua ira, são infiéis a ele. Então, o infiel a Deus é inimigo de Deus. E o servo de Deus, quando provoca a sua ira também, o servo de Deus é infiel a Deus e provoca a sua ira. O inimigo de Deus, quando se opõe a Deus, também provoca a sua ira. Então, o servo de Deus, ele pode provocar a ira de Deus, mas ele não está se opondo a Deus, neste caso aqui do Êxodo. Tá? O servo, ele é infiel a Deus, e aí provoca a ira de Deus, ok? Deus vai lá e o pune, mas ele não é inimigo de Deus. Ele está do lado de Deus, mas fazendo merda. Tá? E o inimigo de Deus, ele está do outro lado, contrário a Deus. E também, claro, vai provocar a ira dele também. Esses dois princípios são expressos sucintamente nas 10 palavras, no Decálogo de 20, versículos 5 e 6. É por causa deste aspecto do caráter de Deus que ele pode se autodescrever como um Deus ciumento, lá em 24 e 34:14. Ou um Deus zeloso, para usar uma palavra menos suscetível a mal-entendidos. Ele salva porque ama e castiga seu povo porque o vínculo único desse amor foi violado. Nas páginas finais do Velho Testamento, as implicações da aliança entre YHWH e Israel são descritas em termos do vínculo matrimonial por Oséias, Jeremias e Ezequiel. Embora a metáfora do casamento propriamente dita não seja usada em Êxodo para descrever o relacionamento entre Deus e o seu povo, o embrião dessa ideia já está presente. Por isso, pecado contra Deus pode ser descrito como adultério, lá em Oséias 2:2, infidelidade ao vínculo matrimonial. Uma vez que o casamento é uma forma de aliança, na mentalidade hebraica, lá em Malaquias 2:14, esta metáfora é extremamente apropriada. O que provoca a ira de Deus é um rompimento de relações pessoais, e já que Deus se revelou primariamente em termos morais, esse rompimento é, costumeiramente, negligência ou incapacidade de cumprir os seus preceitos morais, cuja obediência constitui o maior teste de amor, conforme nos dá Êxodo 20, versículo 6. De fato,
toda a lei moral pode ser resumida, tanto no Velho quanto no Novo Testamentos, em termos de amor a Deus, conforme nos dá Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, e amor ao próximo também, conforme nos dá Levítico 19, 18. Em nenhum outro lugar no Velho Testamento, a ira de Deus é mais enfatizada que no contexto da revelação divina no Sinai, conforme nos dá Êxodo 19, do 16 ao 19, no exato momento em que a graça de Deus se encontra mais viva na mente de seu povo. Portanto, grande parte do simbolismo corrente utilizado mais tarde para descrever a ira divina encontra sua origem nos acontecimentos relacionados ao Sinai. Fogo, trevas, o monte tremendo, conforme Salmos 18, do 7 ao 15, todos são usados. Mesmo ao tempo do Novo Testamento, isso ainda acontecia, como se pode ver em Hebreus 12, 18 e 19. Por outro lado, em certo sentido, mesmo este aspecto da ira de Deus era parte em sua glória, conforme 24, 17. Deus é glorificado por seus atos, sejam eles de salvação ou de julgamento. Em face da ira de Deus, não é de estranhar que Israel tenha se aterrorizado, conforme 20, 19. Esse temor era, ao mesmo tempo, o reconhecimento da verdadeira natureza de Deus e da própria pecaminosidade de Israel. Quando a santidade de Deus e o pecado do homem foram postos lado a lado, uma reação violenta tornou-se inevitável. Assim sendo, o seu medo se tornou, em sua expressão mais pura, o piedoso e reverente temor do Senhor, o medo da desobediência e suas consequências. Então, o que é o temor do Senhor que está escrito no Antigo Testamento? É o medo que o ímpio, né, aliás, que o próprio servo de Deus, que o homem sente quando são colocados lado a lado, né, a santidade de Deus e o pecado do homem. Necessariamente, o pecador vai sentir temor de alguém tão santo. Então, por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é o respeito que você tem por Deus, reconhecendo sua santidade suprema, seu poder absoluto. Então, quando você se compara com Deus, no sentido de notar a sua infinita inferioridade. Esse tipo de temor piedoso é recomendado em 20:20. A partir daí, o temor do Senhor se torna o sinônimo de uma vida de plena obediência a Ele no Velho Testamento, conforme Salmo 111, versículo 10. Por este ângulo, não há qualquer contradição entre a virtude que o Velho Testamento chama de temor do Senhor e o princípio neotestamentário de que o perfeito amor lança fora o medo, lá em 1 de João 4, 18. Isso se torna ainda mais patente pelo fato de que o mesmo Deus que é capaz de se irar ofereceu a Israel os meios pelos quais sua ira pode ser evitada. Ele não tem prazer em castigar, e sim em salvar.